A paz de Cristo a todos, Deus abençoe, sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a paz do Senhor esteja com a tua vida para sempre. Hoje estamos concluindo aquele assunto, a ressurreição dos mortos, sobre a volta de Jesus Cristo. Eu falei para vocês que ia ser muitos vídeos. Eu não consigo falar de um assunto tão importante um vídeo só, queridos. Dá. Por quê? Porque é um assunto importantíssimo, é extenso, você tem que saber. Pena que você não vai ver todos os vídeos, né? Se você fosse ver todos os vídeos, seria melhor. Aí você iria compreender o que significa a ressurreição dos mortos, qual é a ressurreição que vai prevalecer no dia em que Cristo voltar, a primeira ou a segunda, com que corpo levanta os crentes, e nós vamos ver hoje com que corpo vai levantar os crentes salvos, e com que corpo levanta os ímpios para ser queimado no fogo. Então, nós temos meditado na palavra de Deus e temos visto que muita coisa precisa ser colocada em prática, em ordem, para que as pessoas saibam o que é verdade, o que é o engano. Abram comigo aí na carta de João, a primeira carta do Evangelho, não o Evangelho, a carta de João, a primeira carta, João Apóstolo de Cristo, na primeira epístola, no capítulo de número 3, e verso 2, 3, vamos ver. Vamos começar do 1. Veja com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete o pecado, transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, queridos, nós temos aqui o apóstolo João falando sobre a nossa condição e o que nós somos quando nos convertemos a Cristo e o que nós seremos com Ele na glória. Agora, o que João diz aqui no versículo de número 2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus
e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Assim como ele é, nós o veremos, nós seremos como ele. É o que João está dizendo aqui. E como é Cristo hoje? Quem são os filhos de Deus? Filhos de Deus, de acordo com João, com a Bíblia, com a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Aqueles que são filhos de Deus, João está dizendo, que nasceram de novo, que são novas criaturas. Esses serão semelhantes a ele, quando ele voltar, nós o veremos como ele é, e assim como ele é, assim também seremos nós. É o que o João está dizendo. Volta atrás aí no capítulo de número, no Evangelho de São Lucas. Vamos ver como Jesus Cristo é hoje, como Jesus Cristo está hoje, como nós seremos quando ele voltar, ou quando ele voltar para nos ressuscitar. Bendito por João, quando ele voltar, como nós seremos. No capítulo de número 24 do Evangelho de São Lucas, no versículo 36, diz assim: falavam ainda essas coisas, quando Jesus se apresentou no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpe-me e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tende aqui alguma coisa que comer? Eles lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Esse comer aqui não é degustar, é consumir pelo poder, evaporar. Ele não degustou. Mas aqui, o que deixa claro para todos nós: como nós seremos quando ele voltar? Quando nós seremos quando nós voltarmos da terra? Com que corpo nós vamos ressuscitar? O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 15 da primeira carta, ele diz assim para os irmãos da igreja primitiva, os irmãos de Coríntios, capítulo 15 da primeira carta, no versículo de número 20. Paulo diz assim: mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Por isso João está dizendo, quando ele vier, quando ele se manifestar, que ele vier nos buscar,
nós veremos como ele é e nós seremos como ele é. Por quê? O apóstolo João, ele viu Cristo ressuscitado. Mas eu e vocês e a igreja, queridos, não vimos. Percebe como funciona o Evangelho? É para você, é para nós, é para eu, é para todos no futuro e todos os que estavam desde Cristo para cá, que precisam do conhecimento. E Paulo, questionando com os irmãos aqui, no versículo de número 39, diz assim: nem toda a carne é a mesma, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais. E Paulo diz assim, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitando em incorrupção. Semeia o corpo em corrupção. Semeia o corpo carne. Semeia o corpo matéria. Por que esse corpo tem que descer à sepultura? Porque, queridos, tudo que existe no planeta hoje veio do planeta, não veio de outro lugar. Tudo que existe na Terra veio da Terra. Quando você olha Gênesis 3, ou melhor, Gênesis 1, que a Bíblia nos diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, observe que, quando Deus cria esta terra, ou melhor, não esse planeta, a superfície, a terra, a superfície, banha ela de águas, e o Espírito fica pairando por cima. Tudo era trevas, era escuridão. O diabo que transgrediu lá em cima caiu nessas trevas, nesse abismo. Então o que Deus faz ali? Ele cria os céus e a terra. Ou melhor, ele cria os céus, o sol, a lua, embora o sol e a lua sem brilho ainda, mas ele cria tudo isso. E o que ele faz? Ele pega o céu, como sendo ele a coluna, o firmamento, que vai segurar o planeta Terra. E o que ele faz? Ele chama a porção seca das águas da terra superfície, ele chama a porção seca, faz o planeta Terra e coloca o planeta Terra em cima do firmamento que está em cima da superfície, que é a Terra, a verdadeira Terra. E esse planeta Terra, ele então dá sentido toda a sua criação. Cria o homem, faz o homem do planeta Terra e faz no planeta Terra todos os seres viventes que existem nela. Desde a formiguinha que está lá na terra, todos os micróbios que estão lá, tudo que está ali na terra, criado por Deus para o funcionamento do planeta Terra, faz parte dele, do planeta Terra, não terra superfície, planeta que está em cima desse fundamento, dessa coluna que é o céu, que é o firmamento. Colocou em cima, colocou o planeta Terra sobre o firmamento, e por baixo do planeta Terra está as águas, que está em cima da terra superfície, e o planeta ficou em cima desse firmamento que é o céu, dessas colunas que é o céu. Então, feito isso, ele cria tudo no planeta Terra e cria o homem. Cria o homem do planeta. Ao criar o homem do planeta Terra, todo esse corpo, esse ser humano que nós somos, tudo isso que nós somos, vem da terra. Com ele, os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que respira vem do planeta Terra. Então, criando tudo isso,
Isso se torna o que? Matéria, o homem, o animal, o gado, todos os animais do campo, as aves dos céus, tudo se torna matéria, criado do planeta Terra. Ele dá vida a esse planeta. E como ele fez para dar vida a esse planeta? A vida foi colocada no homem. Por quê? O planeta estava pronto para produzir, para germinar, mas o que ele faz? Ele então pega o homem, dá o fôlego de vida ao homem, e o homem conduz o planeta, cuida do planeta. Foi para isso que ele fez o homem. Tudo que tem do planeta só tem sentido por causa do homem. Por isso o homem será destruído e o planeta vai ser destruído com o homem. Que homem que vai ser destruído com o planeta? O ímpio. E por que isso? Porque aquele que estava caído, vencido no abismo que é Satanás, ele não tem mais jeito de salvação. O que ele faz? Intenta o homem e consegue vencer o homem pela sua astúcia. O homem peca, pecando o homem contra Deus, pecou contra o próprio planeta, acabou, destruiu no que diz respeito à justiça divina. Ele quebrou isso. Deus, que não perde a sua justiça nunca, que sempre seja justo, estendeu a sua misericórdia e enviou seu Filho para a salvação de todos os homens que se arrependem e creem nele. Quando o homem se arrepende e crê nele, como diz João, agora nós somos filhos de Deus, como está dizendo Paulo aqui, que você vai receber o seu corpo. Quando o homem faz isso, esse corpo, matéria, ele não entra no céu. Ele pecou, ele é terreno. Não tem como esse corpo, carne, entrar no céu. Carne, sangue, esse corpo gasoso que depende das coisas desse mundo, ele não vai entrar no céu, não tem jeito. Ele tem que ser destruído de uma forma ou de outra. Observe que, quando você olha o arrebatamento de Enoque e Elias, você percebe que o corpo deles não subiu ao céu. Foram queimados com fogo da glória de Deus. E assim ele sobe. Você percebe Moisés? Quando Moisés é morto, que Satanás vem para tomar o corpo, que é a matéria, o corpo matéria, pertence a Satanás, aqueles que não se arrependem. Quando o camarada cai na sepultura, sem o arrependimento em Cristo Jesus, o corpo é dele. Por quê? Porque está em ignomínia, em pecado, em destruição pecaminosa, desde o Éden. Esse corpo vai para lá. Satanás toma conta e o homem assim já está entregue à condenação com Satanás e seus demônios. Quando o homem se arrepende, ainda que ele queira vir tomar o corpo, sucede com ele o que sucedeu com o Moisés. Cristo não deixa tocar. Ele desce à sepultura e esse corpo, que é carne, vai ser desfeito e destruído na sepultura. Mas o Espírito dorme em Cristo, para que quando Cristo voltar, ele recebe um novo corpo. E aqui, no capítulo de número 24 de Lucas, ele está falando como será o nosso corpo. Abram comigo aí também no Evangelho de João, capítulo de número 20. Veja o versículo de número 19. Chegando a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas, do lugar onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes diz: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver
ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus, de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Então vejam aqui, outra vez Jesus dizendo aqui, quando ele aparece aos discípulos, depois de ressuscitado, Tomé não acreditou que Cristo tinha ressuscitado e disse, eu só vou crer que ele ressuscitou e que é ele mesmo, quando disse Madalena, quando disse as irmãs, quando disse os discípulos que viram a Jesus, Tomé diz, eu só vou crer que é ele mesmo, se eu tocar nele, ver a marca dos cravos e ver as feridas. Então, queridos, quando Jesus diz para os seus discípulos, toca em mim, veja que eu sou homem, eu tenho carne, eu tenho ossos, um espírito não tem. Então você percebe que o espírito, quando dessa sepultura, que a carne vai embora, ele fica só, dormindo no pó da terra. A carne é entregue à terra que é a dona. Por quê? Porque será destruída com ela, ela vai ser destruída quando Cristo voltar. A carne entregue é destruída com a terra, e o espírito fica dormindo nela. Se o espírito não foi convertido, o homem não se converteu, que é o espírito, que representa o espírito, então o que esse homem faz? O que vai acontecer com esse homem? Ele vai ressuscitar em espírito, sem corpo de carne e de qualquer jeito, de qualquer corpo. A única coisa que vai levantar o espírito. É por isso que o fogo e o enxofre representam dor e sofrimento. Então você tem que ter cuidado com essa segunda morte, com essas duas ressurreições, a primeira dos salvos e a segunda dos condenados. Então, nós podemos entender qual é o nosso corpo. Que corpo o crente vai ressuscitar? Aqui está João dizendo, como ele é, com o corpo que ele tem, assim nós levantaremos a terra. Nós vamos levantar a carne, tendo carne e ossos? Com certeza. Mas que tipo de carne, que tipo de ossos que nós vamos levantar? Essa gasosa que nós temos aqui, que depende, que vai comer, que vai beber, que vai ter tudo isso, porque aqui está dizendo que Jesus comeu, vendo eles, ele comeu, mas não tem nada de comer aqui, de degustar. Aqui ele evaporou a comida. Como, por exemplo, nos dias de Abraão, que o anjo veio e evaporou a comida. Como nos dias de Elias, que clamou e fogo desceu do céu e consumiu toda a água. Como Jesus transformando a água em vinho. Então Jesus não degustou nada. Por quê? Porque no céu não há degustação nenhuma. Para quem é salvo, para quem é livre. Então, quando Cristo vem e toma um novo corpo, um corpo de carne, ele pega esse corpo de carne, leva à sepultura e está dizendo para todos nós, esse corpo de carne de vocês, que vocês têm, não serve para nada no que diz respeito à eternidade. Vai ser consumido de qualquer jeito. Vai acabar de qualquer jeito. Lutem por um corpo novo, que seja glorificado. E para isso, vocês têm que vencer a primeira morte. Qual é a primeira morte? A que Adão trouxe no pecado. Morremos em espírito. Porque quando a Bíblia diz que Adão pecou, morreu os homens, mas morreu se o homem ficou vivo. Como é que faz? Está fechando 6 milênios e nós ainda estamos aqui. Então,
A Bíblia está falando da morte espiritual, que é a principal do espírito. Morreu no espírito, acabou o homem para Deus. Por isso Cristo misericordioso vem para salvar o homem, porque para isso ele já estava morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro. Então Cristo vem para resgatar o homem. E esse corpo de carne humana, gasosa, apetitosa para as coisas desse mundo, ele não tem valor para a eternidade. Não há valor para a eternidade nesse corpo. Por isso é que quando Cristo ressuscita Lázaro e deixa aqui, Lázaro não desce à sepultura, ele tira Lázaro da caverna, Lázaro sai com seu próprio corpo humano e ficou trabalhando ali. Por isso é que quando a Bíblia diz em Mateus 27, 52, da ressurreição de corpos, não existiu. Corpos não são ressuscitados sem o dono dele. Ressuscita-se o homem e recebe um novo corpo, como Cristo está aqui provando. Então, quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos como Cristo é, como Ele está, assim seremos todos nós. Assim está Elias lá, assim está Enoque, assim está Moisés. Por isso, a ressurreição de Eliseu, nos ossos de Eliseu, impossível de acontecer. Por quê? Porque ossos não ressuscita vida. Ainda que seja de um homem santo, não ressuscita. Quem ressuscita é Cristo. Dos que descem à sepultura, dos que não desceram à sepultura, pessoas como Paulo, Pedro, ressuscitou, com certeza, a Bíblia declara. Cristo ressuscitou, Eliseu ressuscitou, Elias ressuscitou, mas todas essas ressurreições ficaram aqui. Então nós tivemos 2 arrebatamentos até hoje, o do Elias e do Enoque, e nada mais. No que diz respeito, ser transformado no momento. No que diz respeito, morrer e receber o novo corpo e ser tratado o novo corpo sem ser sepultado, Moisés foi o primeiro, não desceu à sepultura. Então, os que dessa sepultura, que foi ressuscitado com esse corpo, que é o corpo de todos os salvos, sendo arrebatado como Elias, sendo arrebatado como Enoque, sendo como Cristo, todos vai ter o mesmo corpo, como Paulo está dizendo na carta aos Coríntios. Portanto, meus queridos, não confunda a Bíblia, porque a Bíblia é perfeita. Jesus, o primeiro da ressurreição e o único da ressurreição, e deixou-nos o exemplo. Quem desce à sepultura, como diz Jó, não sobe, sem que receba esse corpo aqui que Cristo recebeu. Isto somente para os salvos, para os ímpios não. Os ímpios não têm corpo na ressurreição. O Espírito levanta para levar ao fogo, sem proteção nenhuma, ser queimado, se tornar em cinza, como diz o salmista sempre nos Salmos. Então, para fechar o assunto e para definir qual é o corpo que nós vamos ter quando Cristo voltar, um corpo glorificado, carne e ossos, sem essa vida gasosa, sem o desejo das coisas desse mundo, sem comer das coisas desse mundo, sem nos alimentar das coisas físicas desse mundo. É um corpo glorificado, é carne glorificada, é carne queimada no fogo, transformada. Por isso Paulo fala das obras jogadas no fogo. Se permanecer, amém. Se o fogo queimar, é feno, é palha, não serve. Mas se as suas obras é perfeita, você é perfeito. Então você está sendo tomado por Cristo Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não queimou. O fogo de quem? De Nabucodonosor. Por quê? Porque estava glorificado por Cristo, estava dominado pelo Senhor. Os seus corpos não foram tocados pelas coisas, pelo maligno. Então observe que quando o homem se converte a Cristo, que nasce de novo, esse é o primeiro prêmio, ou o maior dos prêmios, posso dizer, um novo corpo, um corpo glorificado. Então,
quando Cristo volta para buscar a sua igreja, quem morreu com Cristo, nasceu de novo, é uma nova criatura e se tornou filho, como diz João, assim nós somos como ele é. Como ele é, nós o seremos. O corpo que os crentes salvos vai ressuscitar, esse aqui, o corpo de Cristo. Tendo carne, tendo ossos, sem nenhum órgão dos nossos corpos, como fígado, pulmão, intestino, estômago, esôfago, garganta, língua, boca, sem nada disso, no que diz respeito, carne. No que diz respeito, vida humana. Essa carne humana, essa língua humana que é um perigo, como diz Tiago, não? Olha lá, nada disso vai ter conosco. Tudo que nós teremos é transformado por Cristo Jesus, glorificado por Ele, queimado no fogo da glória, e tudo novo, nada que pertence ao planeta Terra. Teremos nós, quando nós ressuscitarmos com Cristo, nada mais teremos no que diz respeito pertencer a esse planeta Terra, porque ele será destruído. Com os ímpios, o diabo e seus demônios. Então, na primeira ressurreição, assim nós voltaremos. Abra comigo Apocalipse, para nós encerrarmos o assunto. Por enquanto, em breve, a gente volta a falar novamente. Toda vez que eu ver falando asneiras por aí, os pregadores, eu vou ter que falar disso aqui, para deixar claro como nós ressuscitaremos. Há duas ressurreições. As demais ressurreições, nenhuma entra nesse texto aqui da palavra de Deus, nessa realidade. Só há duas ressurreições. O resto são ressurreições evangelísticas, milagrosa, para mostrar e para fazer a obra de Deus. Porque se o povo não vê sinal, eles não vão crer, diz o Senhor Jesus. Não viram os sinais da ressurreição de Elias, ou melhor, de Lázaro, Paulo ressuscitando, Pedro ressuscitando e Jesus ressuscitando aquelas pessoas. Elas creram, confiaram e chegaram-se a Cristo por ver tantas grandezas e tantas maravilhas. Então, a ressurreição de que fizeram tanto Eliseu como Elias, como Jesus e como os apóstolos, são milagres missionários, trabalhos e serviço para a obra de Deus. Nada a ver com as duas ressurreições, se só existe essas duas ressurreições e mais nada. Para a eternidade, uma, para a condenação, a outra. Condenação depois de 1 milênio, quando Cristo voltar com o novo céu e a nova terra. Para a salvação, quando Cristo vier para buscar a sua igreja, você recebendo, nós recebemos esse corpo glorificado, carne e ossos, transformada, para morar com Ele eternamente. Aqui em Apocalipse, capítulo de número 20, diz assim: então vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem.
Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, queridos, aqui ele está dizendo que serão sacerdotes. Tem sacerdote, hoje não acabou, não existe mais. Seremos sacerdotes de Cristo quando ele voltar, para nos levar, para viver com ele eternamente. Mas aqui você percebe, se quiser passar por esse processo, e se quiser viver essa vida e fazer parte dessa primeira ressurreição, está aqui a prova, queridos. Foram degolados. Quem foi degolados? As almas debaixo do altar, no capítulo de número 3, 5 de Apocalipse. Você vê isso. João viu. Por causa do quê? Do testemunho de Jesus Cristo e da sua palavra. Essa palavra que está aí nas igrejas hoje, o outro evangelho que leva os homens a se corromper como está corrompido dentro das igrejas, com as vaidades. Jezabel mandando na igreja. As vaidades mandando na igreja. As mentiras. Tudo mandando dentro da igreja. Você quer ir morar no céu? Você não vai não, querida. Você vai sofrer o dano da segunda morte. Por que a segunda morte? A primeira foi em Adão, em espírito. E a segunda é na carne. Morreu na carne sem a salvação, então você vai receber o dano da segunda morte, que é o salário do pecado, é a morte, que diz Paulo em Romanos 6, 23. Não tem mais saída, só resta fogo e enxofre. Portanto, queridos, a primeira ressurreição tem que ser e é a dos salvos. O corpo que você vai receber é o mesmo corpo de Jesus Cristo. Para deixar claro, seremos ressuscitados com esse corpo, corpo sem corrupção, como diz Paulo, corpo santo, não em ignomínia, não em fraqueza, não em vergonha, corpo em glória, corpo em exaltação. Cristo nos exaltará e nos dá um novo corpo, assim como ele é, assim seremos, assim veremos e assim viveremos com ele 1000 anos na Nova Jerusalém, depois toda a eternidade no novo céu e na nova terra. E aí sem o ímpio, né? Sem as políticas, sem as taxas, sem as contas de águas, luz, porque lá não vai faltar nada, não, tudo perfeito. Precisa mais disso, querido. Precisa da internet, sem podcast, sem a loucura para as visualizações que você corre atrás para ter nos seus podcasts, para ser no seu canal. Você não vai precisar usar a calcinha da mulher, pastor. Fica tranquilo. Você não vai precisar enganar os pobres aposentados, pastor, com seus bancos. Então se converta antes, meu querido. Você não vai precisar dessas fantasias que você tem, minha querida, dentro das igrejas. Você não vai ter esse título, viu, pastora, viu, bispa, missionária? Não vai. Porque lá não funciona isso. Você não vai precisar de nada disso. Seu celular acaba aqui. Seleção brasileira que você fecha a porta da igreja para vir jogar e se envergonhar, não. O seu time acaba tudo aqui, pastor. Tem espada que vem pelo regime da segunda besta. Quer cair nela? Está pronto para enfrentá-la? Se tiver, bem vos vá. Quem sabe quando Cristo voltar, levanta com ele. Como esse daqui de Apocalipse 20, e João está dizendo. Tem sangue correndo nas veias que pode ser derramado por causa do testemunho de Jesus Cristo, da sua palavra. Está disposto, pastor? Como você está disposto se você diz que os mandamentos não existem?
Que as leis acabaram? Como pode ser isso? Como se vocês, dentro das igrejas, se comportam? De que forma? Como veste as mulheres dentro da igreja? E lá fora no mundo? Como que é? Uma verdadeira vergonha, não? Você não vai subir lá de... Só chegou um camarada lá no céu, diz lá nas bodas, que o cara estava vestido igualzinho os santos, pareciam, né? Aí Jesus chegou e olhou e falou: esse camarada não é daqui não. Vestiu a roupa para imitar, mas ele não é daqui não. Pega ele, joga fora, joga lá embaixo. E atirou de lá. Portanto, se as vestes não forem reais em Cristo Jesus, não tem valor nenhum, queridas. Então, a sua igreja no carnaval, você acha que vai para lá, pastor? Nem você, nem ela. E essas imagens? Hein, seu padre? Vai para lá? Maria te ajuda a entrar lá? Você não vai, queridos. Sai dessa ilusão. Sai dessas besteiras, dessas vaidades. E tantas enrolas, tantas mentiras, tantas falsidades, tantas corrupções contra o pobre, contra o trabalhador que você tem em política. Você quer ir para lá? Você vai para o dano da segunda morte. Aí você vai saber quantos projetos de lei você vai fazer lá para prejudicar o aposentado, para prejudicar o trabalhador. Aí você vai ver quanto é bom fazer um projeto de lei. Faz o projeto de lei lá e manda Satanás assinar para que seja solto aí, para que os ímpios, lá tem muita gente, né? Vai ter muito ímpio, não? Vai estar tudo lá com você, aposentado. Né, pastor? Você que colocou a sua igreja lá, na política, e você que está no meio deles, não é isso? Você que é direita, você que é esquerda, que fica agarrado com isso, espera o dia. Aqui é para quem sofre. O testemunho de Jesus Cristo e a sua palavra, meu rapaz. Isso aqui é para quem ama a lei, é para quem ama 10 mandamentos, é para quem nega tudo, toma a sua cruz e segue. Isso aqui é para quem diz, como diz o apóstolo Paulo, quando disseram para ele: conhece o dono desse cinto? Como está ligado o nome do varão, vai ligar a vida dele lá em Jerusalém. Eu não estou pronto só para morrer em Jerusalém, não estou pronto só para ligar esse cinto, não estou pronto só para nada disso, estou pronto para morrer se necessário for, então me levem. É assim, apóstolo, que você diz que a sua igreja é igual dos apóstolos? Você é um picareta, querido. Se você não se converter, você vai parar no fogo. Seu negócio é dinheiro humano. Troca por dólar, né? Você está achando que os dólares vão para lá? E o ouro? Vai para lá? Ajuda. Vai ter petróleo lá não, hein? Tem petróleo não, o mar acabou. Quando eu quis voltar para buscar a igreja, acabou tudo, secou tudo, tem mais água, tem mais petróleo, não tem mais nada, como fica? O vulcão, pum! Acabou tudo. O grande terremoto. O firmamento e a coluna rompeu. A terra desceu e o planeta virou cinza. Não vai ter mais petróleo, pastor. Hein, presidente? Hein, Trump? Como é que vai ser? Não vai ter mais petróleo. Como é que você vai fazer? Não vai ter mais cocaína. Não vai ter mais o crack. Não vai ter heroína. Não vai ter o lança-perfume. Não vai ter mais nada. Acabou tudo. Não vai ter mais. Tudo acabou. Não tem o shopping. Você não vai poder entrar num shopping lá. Não tem shopping, não, hein? Para ver as joias, não vai ter desfile lá, né? Para ver as mulheres bonitas, não? Não tem TikTok, hein? Não tem nada disso. Acabou. Tudo. Sobrou os que nasceram de novo.
corpo ressuscitado como Cristo Jesus, que venceu a guerra, que venceu a batalha, que venceu a pobreza, que venceu a miséria. Isso espiritual. Que venceu tudo isso. Que venceu os desejos da prostituição. Você que tem essa preocupação tão grande com o seu corpo. Né, menina? O que eles vão achar, o que eles vão pensar? Se cuidar, querida, é uma coisa. Agora, se encher de vaidade e ilusão é outra coisa. Cuidado para não ser comida como Jezabel pelos cães. Nada disso vai ter lá, viu? Só para quem nasceu de novo. Novo céu e a nova terra. Não vai ter um boi para fazer churrasco lá não, viu? Estão querendo isso? Não. E a árvore de Apocalipse? Saberemos sobre tudo isso em breve. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Ore comigo nesse momento. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Como o Senhor me deu ordem, falei sobre o assunto e voltarei a falar novamente. Todos que veem esses vídeos, pode pegar, meu Deus e meu Pai, pela tua palavra e pode examinar a Escritura pelo teu Espírito Santo para chegar às suas conclusões e saber que a tua palavra não mente. Obrigado, Deus, por tudo. Eu te agradeço por esse privilégio. Te agradeço por aqueles que estão comigo nesse trabalho, que se inscreveram, que estão ouvindo. Eu não me interesso, Pai. Tu sabes que eu não me interesso por visualizações, que eu não me interesso por joinhas. O que eu me interessa é que o povo ouça a tua palavra. Que eles peguem os vídeos, vejam a tua palavra. Eles precisam da salvação. Se quiserem me ajudar, se inscrevendo, sejam bem-vindos, mas não é esse o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é ensinar a tua palavra. Que eles aprendam e que eles lutem pelas suas próprias vidas. Porque teu reino é de valentes, não é de covardes. O teu reino é daqueles que amam mais a ti do que a sua própria vida. Sabendo que essa vida é só aqui. Quando muito 80, mas daqui para frente, talvez nem 70, para os que estão nascendo agora. Não chega a 70. Por isso, Deus, que eles possam se render a teus pés, reconhecer que só tu és Senhor. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, a nossa juventude. Tenha misericórdia de todos, Pai. Dos enfermos, dos que estão nos presídios, dos que estão acamados de dor, as famílias, os lares, os becos e os valados que estão jogados nos vícios, nas drogas, socorre. Pega os políticos dessa terra, Pai, deste Brasil, dá um coro neles. Quem sabe tu salva alguns, eles se arrependem, o Senhor leva alguns com o Senhor. Principalmente os que se diz pastores e que se diz evangélicos. Pai, te damos graça por tudo. Muito obrigado por tudo, pela tua palavra, pelo teu amor tão grande. Eu te agradeço, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo.